E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, um pouquinho diferente, né? Recebi uma mensagem em privado, não vou ler a mensagem, porque gravando aqui no quarto é mais difícil, mas você vai entender. Era de um rapaz que tem um grupo no interior de São Paulo. Ele não tem um grupo, ele faz parte da liderança de um grupo no interior de São Paulo e ele reclama, com muita razão, que o pessoal do grupo dele, embora seja um grupo muito divertido, muito bacana, não se compromete com as decisões da liderança, tá? Ele reclama problemas com tabardo, problema com equipamento sem manutenção, problema com um monte de coisa, e perguntou se tinha alguma coisa que eu podia dizer, se tinha algum conselho que eu pudesse dar, porque eu já participei da liderança de 2 grupos, né? Se tinha alguma coisa que eu pudesse falar para ele. Bom, tá aqui a minha resposta honesta e sincera sobre esse assunto. Primeira coisa que eu tenho que dizer para você, meu amigo, é que se você vai exercer liderança, é a mesmíssima coisa de você melhorar como espadachim, ou melhorar como lanceiro, ou melhorar a sua técnica com qualquer arma. Tem que ter uma preparação, tem que ter um manual, tem que ter um treino. Não é um dos meus maiores erros como liderança foi não ter estudado liderança assim que eu cheguei nela. Eu achava que liderança de um grupo swordplay era a mesma coisa de ser a mesma liderança que eu tenho em sala de aula. Isso não é verdade. Me arrependi terrivelmente por algumas decisões que eu tomei. Decisões essas que eu não aconselho ninguém a fazer, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, a primeira coisa para você fazer é estudar a respeito de liderança. Tem muitos livros, muito bons materiais soltos aí pela internet. Você pode escolher vários mesmo. Então o que eu vou dizer agora vai parecer meio sacrilégio, meio piadinha, mas não é. Tem um livro muito bom sobre coaching, chamado Coach de $1 trilhão, que fala das experiências de um cara que, eu esqueci o nome dele agora, faz tempo que eu li esse livro, que ajudou as empresas que ele trabalhou, as empresas que ele assessorou, a conquistar em seu conjunto $1 trilhão. Então não é aquele coach vagabundo de mensagem motivacional não. E ele tem um capítulo que ele fala exatamente sobre esse problema que você está me falando, que é o problema da tomada de decisão e é o problema do engajamento da minha equipe, né? No caso dele seria uma equipe de vendas, né? Mas para nós é a nossa equipe de espadinha, quando a gente toma alguma decisão. O que o autor fala? Basicamente, quando a gente dá algum comando, ou a gente cria uma diretriz, ou a gente dá alguma ordem para um grupo, ele pode, essa ordem pode ser recebida de várias maneiras, ela pode ser transmitida de várias maneiras. A primeira tipo é a que tem um engajamento mais baixo mesmo, que é a imposição. A imposição é aquela boa e velha ordem do chefe, quem pode manda, quem é esperto obedece. E é o que tem o menor tipo de engajamento. Por quê? Porque a pessoa que recebe aquele comando, ela necessariamente não precisa concordar com ele, muitas vezes ela não concorda, e ela faz de qualquer jeito, porque se tem alguma coisa errada, foi a liderança que propôs. Ah não, isso aí foi ideia do Betão, isso aí foi ideia do fulano, isso aí foi ideia do Glauco, isso aí foi ideia do não sei quem, tá? Então, joga para o líder a responsabilidade sobre o trabalho que ele não fez. Você está entendendo? Então, quando você impõe uma regra, quando você impõe uma coisa, todo mundo tem que usar tabardo. Por quê? Porque se não usar tabardo vai tomar uma punição. Eu fiz muito isso. Isso está errado, cara. Se eu soubesse disso, né? E aí as pessoas, algumas vão encarar na brincadeira, outras não vão, algumas pessoas vão deixar de treinar por causa disso. Pô, vai deixar de treinar por um pedaço de 2 metros de tecido com uma faixa na cintura? Tem gente que deixa de treinar por muito menos, né? Então, a imposição, ela dá o nível mais baixo de comprometimento da tua equipe, comprometimento do teu time esportivo, para esse tipo de coisa. Uma regra que é simplesmente imposta, não é assim porque eu quero que seja assim, ela tem comprometimento baixíssimo, quase não funciona. O segundo tipo é o convencimento. Eu convenço você de que essa é uma boa ideia, que essa é uma boa coisa, e eu tenho algum tipo de retorno, eu tenho algum tipo de retorno.
Mas mesmo assim, mesmo com o convencimento, o meu retorno não é o retorno que eu esperava. Ele é um pouco melhor, um pouquinho melhor do que a imposição. Tá? Vamos dizer que a imposição está aqui, o convencimento está aqui, mas é como diz a música do Falcão, o convencimento é algo assim meio cruel, né? Eu não vou cantar o resto da música, se você quiser você procura. Por que o convencimento é ruim? Porque eu estou convencendo o outro através de lábia, através de alguma coisa que ele não quer ser convencido. Por exemplo, eu não gosto de carne cozida. Me processa, eu não gosto de carne cozida. Eu comi carne cozida muitos anos em casa, na casa dos meus pais, e meus pais adoravam carne cozida, eu não gostava, eu gosto de carne assada, eu gosto de carne frita, eu gosto de carne grelhada. E vira e mexe, a minha esposa me aparece com: eu fiz uma carninha para o almoço, mas ela tem bem pouquinho molho, é quase frita, tá bem sequinha. Quando é o quase frita, eu sei que é cozida. E às vezes eu digo, eu tô sem paciência nenhuma, eu digo, não quero, vou fritar um ovo. Aí ela fica com raiva, aí a gente briga. Aí para evitar a briga e gastar ovo desnecessariamente, eu vou lá e como. Porque ela me convenceu a comer aquela carne. Só que, apesar do sabor ser incrível, minha esposa cozinha muito bem, eu não gosto, continuo não gostando de carne cozida, cara. Então, o convencimento, ele pode até ajudar algumas pessoas a usar as cores do teu reino, a usar as cores do teu time, a manter o equipamento em boas condições, mas ele não garante aquele engajamento que você quer, aquele engajamento que você precisa para que o teu grupo tenha lá os resultados que você quer. O terceiro tipo é o debate, e é o que gera o maior engajamento. É o mais demorado, é o mais difícil de trabalhar, é o mais complexo, mas é o que gera o melhor engajamento. Você simplesmente reúne teu grupo numa assembleia, joga o problema que está te afligindo. Nesse caso, eu aconselho você estudar comunicação não violenta para que você não meta os pés pelas mãos. Se você não conhece a comunicação não violenta, eu aconselho você, depois desse vídeo, dar uma estudada sobre o assunto, depois você volta para cá. Basicamente, a comunicação não violenta acontece em 3 passos. Primeiro, expresse com honestidade, sem violência, os seus sentimentos, aquilo que está te afligindo, qual é o teu problema, como aquilo te afeta. Demonstre empatia, não só pela fala, mas pelo comportamento do outro. O que é que o outro está dizendo? Você tem que se colocar no lugar do outro para entender a resposta dele. E, finalmente, faça uma comunicação expressiva, mas que expresse bondade e afeto com o outro, ao invés de uma que impõe valores morais, ódio ou vergonha, né? Então, já que a gente já falou um pouquinho de comunicação não violenta, vamos continuar aqui. E aí, quando você cria esse debate e você estabelece essas regras de todo mundo se ouvir, de todo mundo se tratar com empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o que é que o outro está dizendo, seu trabalho enquanto coordenador do seu grupo, enquanto membro da equipe diretiva, enquanto, sei lá, da elite do reino, não gosto desses termos, cara. Aliás, cada vez mais eu odeio o termo rei, rainha, essas coisas, cada vez mais eu odeio isso. Mas você vai ficar ali como um voto de Minerva. Às vezes chega um impasse no grupo, uma discussão, e aí você tenta fazer a mediação, mas ali um voto de Salomão, uma coisa assim. E é muito importante, porque decisões tomadas assim, elas tendem a perdurar, elas tendem a ter comprometimento. Por quê? Foi o grupo que se manifestou nesse sentido. Não foi a decisão unitária de uma pessoa só, não foi só o rei do grupo que chegou e disse: gente, vamos mudar o nosso estilo de equipamento. Então, gente, vamos mudar o nosso tabardo. Gente, eu preciso mudar o horário do treino, sábado em vez de domingo. Não. Eu preciso ter esse engajamento. Se eu quiser que a minha equipe se dedique, perdão, se eu quiser que o meu grupo se dedique, se eu quiser que os meus treinos se tornem locais mais agradáveis, eu vou fazer o debate como minha principal ferramenta de comunicação e de direcionamento das regras dentro do grupo. Tá? Quero deixar claro que isso não é fácil, tá? Não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Você não faz o primeiro debate hoje e amanhã teu grupo tá lotado de gente, com treino com 50 pessoas, todo mundo de tabardo, todo mundo com equipamento bonitinho de fibra. Não. É um troço demorado, é um processo.
né? É um processo muito importante, muito mais demorado que o convencimento, muito mais necessário, muito mais útil do que a imposição e que funciona. Eu soubesse dessas informações quando eu ainda tinha grupo, eu tenho certeza que eu teria tido muito menos problema na minha cabeça, porque eu não precisaria ter resolvido tudo sozinho, não teria cometido os erros que eu cometi, né? Não teria tomado as decisões que eu tomei, não teria agido da maneira que eu agi, muitas vezes mal interpretada, né? Algumas decisões que eu tomei foram muito mal interpretadas. Eu não me arrependo delas, me arrependo da maneira como eu cheguei a elas e como eu transmiti essas decisões. Mas é passado e quem gosta de passado é museu. A gente aprende com os nossos erros e segue em frente. Eu estou testando esse novo formato de conversar sobre esses problemas de liderança, problema de coisa de reino. Se você tiver alguma coisa para perguntar, se você tiver algum tema, pode mandar no particular, pode mandar no Instagram, pode mandar no Face, pode mandar no meu WhatsApp, se você tiver meu WhatsApp. É isso. Vida longa ao Swordplay.